Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E aí, qual que é o melhor fundo imobiliário para investir hoje, né? Como que está esse cenário aí tão complexo dos fundos imobiliários nesse momento? Essa semana aí eu vi uma pesquisa que a XP fez e eu achei ela muito legal, porque ela entrevistou 22 gestores de fundos imobiliários, ou seja, os profissionais que estão ali no mercado mesmo, avaliando tudo, que fazem esse mercado acontecer, toda essa indústria dos fundos imobiliários. E nessa pesquisa foram feitas várias perguntas e a gente pode chegar a várias conclusões interessantes sobre esse cenário atual. Então, quais são as perspectivas dos fundos imobiliários agora? Como que vai estar o IFIX no final de 2020? Será que vai ter uma alta, né? O IFIX é essa grande média dos fundos imobiliários. Então, quais fundos imobiliários vão subir mais? Quais que estão baratos? Quais que vão pagar mais aluguel, por exemplo? Tudo isso, então, nesse vídeo aqui de hoje, fica até o final. Lembrando que eu e minha equipe, a gente preparou um e-book sobre os fundos imobiliários, 10 passos para investir nos fundos imobiliários, é totalmente gratuito e o link está aqui na descrição, beleza? Vamos lá para o vídeo então. Primeiro, será que os fundos imobiliários vão subir em 2020? Né? Esse IFIX, esse índice que é a grande média dos fundos imobiliários, serve para a gente usar como balizamento. Nesse momento aqui em maio, está uma queda de 19,5% do IFIX em 2020. E até o final do ano, será que vai estar positivo ou negativo? Vamos ver a resposta aqui dos gestores. Então, a pergunta que foi feita é: qual a performance esperada do IFIX para 2020? Então, a gente tem que olhar aqui no gráfico esse laranja mais escuro, que é a resposta de maio. Então, 23% dos entrevistados disseram que o IFIX vai terminar 2020 pior, ou seja, menos de 10% ou mais, menos 15, menos 20, etc. Ou seja, 23% desses gestores estão achando que o cenário vai continuar aí com uma queda que é mais ou menos o que está agora, né? A gente está com uma queda de 19,5%, então 23% acho que pode até melhorar um pouquinho, mas que vai ser uma queda de menos 10 ainda em 2020. Porém, se 23% acham isso, quer dizer que os outros 77% acham que vai melhorar. Pensa comigo, se agora está menos 19,5%, se a grande maioria está achando que vai ser menos 10, menos 9, menos 8 ou mais que isso, quer dizer que a grande maioria, 77%, acha que até o final de 2020 o cenário vai estar melhor do que hoje, o que traria aí uma oportunidade de fazer compras, né? Mas vamos esclarecer isso aqui direitinho. 41% acha que vai ficar entre menos 10 e 0, tá? Então, assim, se a gente está em menos 19 agora, vai ter uma certa melhora, mas não vai ser um ano tão positivo quanto 2019, tá? 5% acha que vai ficar no 0 a 0 e 32% acha que vai ficar entre 1 e 10%, né? Ou seja, seria uma grande alta aí. Se a gente está com menos 19 agora, se ficar com 10 positivo, quer dizer que vai ter um belo de um ganho aqui até o final do ano, né? Aqui vale ressaltar que a gente está olhando sempre esse laranja mais escuro, porque as outras barras aqui, a cinza e a amarelo clara, são pesquisas anteriores, né? Então, do mês de março, do mês de abril, né? Então, por exemplo, mês de março aqui, os gestores estavam extremamente confiantes, aí 51% achavam que ia fechar o ano no positivo, ali pelo menos 1 a 10%. Mas aí a questão é, quando foi feita essa pesquisa, né? Porque se foi feito antes da quarentena, era um cenário completamente diferente, né? Então não vale analisar isso agora. Então a gente está analisando aqui esse momento atual, beleza? Outra pergunta aqui muito legal, ó. Como estão os preços dos fundos imobiliários? E aí, será que os fundos imobiliários estão baratos? Vamos ver. A maioria dos entrevistados, 64%, disse que sim, os fundos imobiliários estão baratos. E eu concordo com esse cenário aqui, com essa visão, tá? 27% acham que estão com preços justos e 9% acham que estão com preços caros. Então aqui vale analisar o que era antes, né? Qual que era a expectativa, por exemplo, em março. A maioria dos gestores achava que estava caro, né? Mas aí teve uma queda estrondosa, né? E agora tudo ficou um pouco mais barato. E aqui também vale ressaltar que a gente olha em abril, 85% achava que estava muito barato. Agora teve uma queda, 64% acha que está barato. Por quê? Porque já tiveram alguns fundos que valorizaram nesse tempo, né? Abril foi um bom mês para alguns fundos e maio também tem sido. Mas vamos falar agora de fundos imobiliários específicos, alguns setores especificamente, tá? A pergunta feita foi a seguinte: qual segmento apresenta as maiores oportunidades, tá? Então, e aí, qual que é a maior oportunidade aí de uma valorização da cota? 59% diz que são os fundos de shoppings. Olha aí, né? O patinho feio de 2020, os shoppings que tanto têm sofrido porque estão fechados, não estão gerando lucro, vai gerar uma inadimplência aí dos lojistas. Realmente é uma situação complexa, mas como caiu muito, é o que tem maior potencial de lucro.
É isso que a gente tem que entender, né? Não sabemos quando, se vai demorar muito ou não, mas como caiu muito, esses principais fundos de shopping, que têm shoppings de excelente qualidade, têm um patrimônio muito bom, em algum momento eles vão valorizar. Como caiu muito, vai valorizar, mas nunca se sabe quando, tá? 18% acham que vão ser as lajes corporativas, então os escritórios, só 9% acham que são os galpões logísticos, né? Porque os galpões logísticos não caíram tanto, né? Então tem essa dicotomia aí, né? Os que estão pior são os maiores potenciais. Mas é óbvio que isso a gente está falando da valorização da cota. Lembre-se que os fundos imobiliários têm dois jeitos de lucrar. Um com a valorização da cota e a outra com os dividendos ali, os rendimentos que eles pagam todos os meses, que são provenientes dos aluguéis. Daqui a pouco eu vou mostrar também quais são os que têm mais potencial de aumentar o aluguel mensal, tá bom? Fica aqui comigo até o final do vídeo, que tem muita coisa legal. E olha só essa outra questão aqui. Quanto tempo até vermos os fundos imobiliários nos patamares pré-crise? Então, se a gente for olhar ali, janeiro foi o maior momento de alta dos fundos imobiliários ali da história. O IFIX devia estar marcando uns 3.200 pontos, mais ou menos. Agora, em maio, está marcando uns 2.500 pontos, né? Você vê que caiu bastante, mas também não, perante essa crise toda que a gente está vivendo, até que não foi tanto, né? Mas e aí, quanto tempo vai demorar? A maioria dos gestores diz que vai demorar de 1 a 2 anos para voltar àquele patamar que a gente estava em janeiro, né? 41% estão aqui, na minha opinião, até otimistas demais, né? Menos de um ano, né? E outros dizendo de 2 a 3 anos. Eu acho que eu vou na linha aqui desse consenso dessa maioria, acho que de 1 a 2 anos ali. Não vejo no curto prazo a gente voltando tão rápido assim para aqueles patamares que eram bem altos, né? E falando em volta, né? Qual que é o segmento que deve voltar mais rápido pós-crise? Então a maioria aqui está dividida entre fundos logísticos, né, de galpões de logística, e os fundos de CRIs, né, que são os fundos de papéis. Então os fundos de papéis, eles são os ativos mais seguros, digamos assim, dentro dos fundos imobiliários, né? Eles têm uma grande diversificação, são recebíveis, né? Então já era a opinião principal de abril dos gestores, 35% achavam, agora 32% acham. E agora a gente vê que os galpões logísticos, todo mundo está bem confiante aí com os galpões, 32%, porque na verdade grande parte deles já está nos patamares ali pré-crise, né? Então a resposta aqui, a maioria está achando que vai ser o segmento que vai melhorar mais rápido, porque já a maioria dos galpões logísticos, aí os principais, já está melhorando, né? Então, os shoppings e as lajes corporativas provavelmente demorem um pouquinho mais. E dentro dos fundos de tijolo, qual segmento deve apresentar menores impactos? Essa daqui é uma boiada, né? A resposta mais fácil são os galpões logísticos, que eu já falei em outros vídeos, né? O e-commerce está muito aquecido, a gente não está tendo compra física, então os centros de distribuição estão trabalhando muito, estão valorizando, existe uma tendência, né, desse mercado digital crescer e vai ser necessário um galpão de logística perto dos grandes centros, né? Então, 77% dizem que esse aí é o melhor fundo de tijolo aí, que na verdade que apresentou menos impacto, tá? E aí, qual que é o segmento então que vai apresentar maior crescimento nos aluguéis? Aí a gente está falando dos dividendos. A maioria aqui está achando também que são os galpões logísticos, seguido logo de perto das lajes corporativas. Aqui eu também acho que é um pouco de otimismo demais, né? Eu acho que realmente vão ser os galpões de logísticas, por exemplo, vão ser os mais resilientes nesse momento, né? Vão continuar pagando ali aqueles aluguéis, pelo menos aquelas empresas que não derem calote, né? Que não derem inadimplência, que eu já falei em outros vídeos aqui no canal também, que está havendo uma certa inadimplência em alguns fundos, tá? Agora, achar que vai apresentar um crescimento nesse valor dos aluguéis ainda em 2020, acho meio otimista demais, porque as empresas vão passar por problemas, né? Então, rever os aluguéis e cobrar mais caro das empresas, acho que vai ser um pouco difícil para os fundos imobiliários. Acho que nesse momento, o ideal, quem conseguir manter ali o pagamento que já era pré-crise, tá ótimo, né? Porque você continua com um patrimônio bom, pagando dividendo, e aí no longo prazo o patrimônio, o imóvel sempre tem valor, né? Se em algum momento a gente tiver um cenário melhor econômico, aí isso vai ser possível, vai ter revisão de aluguel e aí vai fazer sentido, né? A gente consegue ver aqui também que os gestores eles estavam muito mais confiantes no mês passado nas lajes corporativas e agora já estão bem menos, né? 75% acreditava que o valor dos aluguéis iria crescer, agora só 41%, né? Até porque a gente tem visto essa tendência do home office, né? Várias empresas dizendo que começaram a aderir esse sistema e tem funcionado. Né, o próprio Facebook, a XP mesmo falou que até o final do ano, Nubank, até dezembro, ninguém volta a trabalhar no escritório, todo mundo fica em casa. Né? Então, as lajes corporativas dos escritórios
tem um momento de grande incerteza aí. Por outro lado, tem pessoas também dizendo que, como a gente vai ter que conviver muito com essa ideia de isolamento social, não o lockdown, né, mas um distanciamento, pode ser que as empresas, quando elas voltarem a trabalhar presencialmente, elas precisem de escritórios maiores para os funcionários ficarem mais distantes uns dos outros, né? Então, o que seria muito ruim, por exemplo, para os coworkings, né? Mas as lajes corporativas, os escritórios de grandes empresas bem localizados, lá na Vila Olímpia, na Faria Lima, eles vão continuar tendo seus inquilinos e talvez esses inquilinos aí precisem alugar até outras salas, né? Para ter mais espaço para os poucos funcionários ali que vão trabalhar presencialmente, outros em home office, enfim, ainda é uma incerteza, então a gente não consegue cravar claramente o que vai acontecer com os fundos de lajes corporativas dos escritórios. Então esse daqui é o consenso do mercado, tá? Vale muito a pena a gente olhar, analisar o que esses especialistas estão dizendo para a gente tomar as nossas decisões, né? Muitas vezes o arroz com feijão ali faz muito sentido, né? É óbvio que podem ter fundos de outros setores, até mesmo fundos menores que vão ter desempenhos muito bons daqui para frente, com certeza vai acontecer. Mas a gente precisa entender que, de repente, ali, tendo uma ideia do consenso, tendo uma carteira um pouquinho mais protegida ali, de repente você pode até aproveitar outras oportunidades. Mas é muito importante a gente saber o que está acontecendo para aí sim a gente tomar essas nossas decisões, beleza? Então inscreva-se aqui no canal que eu trago sempre essas novidades para vocês. São 3 vídeos por semana, então toca no sininho aí para você ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao canal Lucro FC.